Eu estava aqui pensando como é interessante que às vezes existem estruturas gramaticais na nossa língua que são muito óbvias, muito claras para nós, mas que em outra língua vai ter outra estrutura gramatical com outro tempo verbal. E como isso muda totalmente a nossa percepção e que pode ser muito difícil para os nossos estudantes estrangeiros entenderem. Eu tenho dois exemplos bem práticos. Essa semana eu postei um vídeo lá no YouTube mostrando alguns exemplos com o uso do desde. Então, quando em português a gente fala que eu moro no Brasil desde 2020, essa estrutura de eu moro, um verbo no presente, em inglês não é I live, é I have. I've lived in Brazil. Passado? Como assim? Isso muitas vezes pode ser desafiador para explicar essa estrutura para um aluno que fala inglês, né? Eles ficam meio perdidos. E para nós é muito óbvio, pelo menos para mim. Não é eu morei no Brasil, eu ainda moro. Se eu ainda moro no Brasil desde 2020, é óbvio que esse verbo precisa estar no presente, né? Inclusive, esse é um erro muito comum de brasileiros falando inglês, né? Então, eu acho interessante que existe uma mudança no tempo verbal, que é algo que os nossos alunos precisam aceitar essa estrutura e essa realidade. E nesse mesmo vídeo, a Kaori, uma aluna e seguidora muito querida japonesa, ela fez um comentário muito legal. Ela escreveu assim que quando ela está no ponto de ônibus, esperando e esperando, ela fala, o ônibus ainda não chega. E para um falante de japonês, essa frase está correta, porque em japonês é assim que se fala, o ônibus ainda não chega, né? É presente, porque o ônibus não está aqui, o ônibus não está nesse lugar aqui. Mas os amigos brasileiros sempre falam, corrigem, né? O ônibus ainda não chegou. Que também é muito interessante, né? Porque faz sentido pensar que o ônibus ainda não chega. Mas para nós, o ônibus ainda não chegou. Que loucura. Que outras frases você acha que muda o tempo verbal entre o português e outras línguas, a sua língua nativa? Algo que em português se fala no presente, mas em outra língua se fala no passado, no futuro. Você tem outros exemplos? Me conta aqui nos comentários.